A paz do Senhor a todos nossos queridos professores. E nesta feita chegamos ao final de mais um trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nesta pré-aula nós estaremos aprendendo sobre o poder na missão da igreja. Mas antes de entrarmos na lição, já quero te convidar para no próximo trimestre estar junto conosco aqui na ADC TV Criciúma. E estaremos estudando a lição do nosso segundo trimestre de 2024. Uma lição maravilhosa, aonde estaremos aprendendo sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esteja conosco, sempre dê o seu like, convide mais amigos, mais professores, mais alunos para estar junto conosco em nosso canal. Então, nesta manhã, nas escolas bíblicas dominicais de todo o Brasil e nossos amigos que também acompanham fora do Brasil, estaremos aprendendo sobre o poder de Deus na missão da igreja. Quando eu vejo esse título, o poder de Deus na missão da igreja, o querido professor vai poder esmiuçar muitos detalhes apenas nesse título. Palavra poder, que ela vem do grego dínamos, é a força motora da igreja, o poder de Deus na igreja. E essa igreja, ela tem uma missão. Então estaremos tratando deste assunto na lição de hoje. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra." Então, pode notar que essa palavra virtude, em outra tradução, é poder. Nós recebemos poder, nós recebemos virtude, do Espírito Santo para podermos estarmos capacitados em sermos testemunhas aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Aleluia. A nossa verdade prática diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nós devemos termos a inteligência, temos que ter a inteligência de entender o que movimenta a igreja é essa força motriz, que é o Espírito Santo. Uma igreja que está com as portas fechadas para o Espírito Santo é uma igreja que não dá certo. Esses dias eu estava falando com uma serva do Senhor, uma crente, e ela falava que ela estava congregando numa igreja no interior. Até aí tudo bem. Só que esta igreja ficava dentro do terreno de uma família. E o filho da dona do terreno, ela se converteu. E agora a família queria, não, agora nós queremos botar o nosso filho como pastor. Resumindo, fizeram um preparo, tiraram o pastor da igreja, um homem que levava a igreja conforme a ação do Espírito Santo, com uma boa doutrina, um bom segmento da palavra, e botaram um neófito na frente da igreja. O que aconteceu com a igreja? A igreja faliu, a igreja parou,
A igreja se espalhou. Por quê? Porque ela deixou de ser igreja. A igreja é o ajuntamento dos servos do Senhor. Deus o unifica. Deus dá o pastor. É o que a gente diz. Deus bota, Deus coloca. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, a igreja não tem movimento. Sem poder do Espírito, a igreja se torna incapaz de cumprir a sua missão. Por isso, sempre congregue numa igreja estruturada. Nós temos aí as Assembleias de Deus espalhadas mundo afora, colocado com homens de Deus comprometidos com a palavra e com a unção do Espírito Santo. A nossa introdução nesta lição, focaremos na nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão da igreja. A palavra prescindir, ao querido professor, quer dizer, não pode dispensar. Por isso, tenha cuidado. Qual é o canal que você está assistindo para suas pré-aulas? Nós temos um cunho, uma doutrina pentecostal. A doutrina pentecostal, ela é muito bem fundamentada. Até te indico, um livro da CPAD, Dicionário do Movimento Pentecostal. É um livro de mais de 1000 páginas, já para refutar tradicionalistas não pentecostais que dizem que a doutrina pentecostal ela não é bem fundamentada. Ela não é bem fundamentada porque eles não leem as literaturas pentecostais. Porque o povo pentecostal é um povo inteligente, é um povo culto, baseado nas escrituras e sempre com texto e contexto bem fundamentado. O povo pentecostal não precisa fazer nenhum malabarismo teológico para refutar nada. Como diz uma dos 5 pontos da reforma, sola escritura, ou seja, somente a escritura fala por si só. Nós não precisamos nada mais além da escritura. E um bom livro, ele não está fundamentado no pensamento e nas ideias do autor, e sim com referências bíblicas colocadas não a bel prazer, mas fundamentadas dentro do contexto que o autor realmente queria dizer. Por isso que na nossa introdução diz que nós mostraremos que o povo de Deus não pode rejeitar o revestimento de poder, que continua, já que somos continuistas, continua dando êxito à missão da igreja. É só você olhar para as igrejas pentecostais que crescem no mundo inteiro. Assim que a ação do Espírito Santo, a contemporaneidade de seus dons na igreja. Não se trata de opção, mas de algo imprescindível. É a sua maior necessidade. Nós temos a necessidade que o Espírito Santo continue nos ungindo, continue nos capacitando, continue nos dando graça, continue nos dando inteligência para o crescimento da igreja, sempre da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e não cumpre a sua vocação. Então, querido professor, frise bem isso na sua pré-aula. Nós
precisamos sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vida equilibrada, ela vem com muito estudo da palavra de Deus, oração e preparo na presença de Deus. E que Deus possa te abençoar. Entrando no nosso primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Síntese, a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível a cristão e à igreja. Então, dentro do nosso primeiro tópico, vai estar fundamentado na doutrina que o evangelista Lucas foi o escritor do Evangelho de Lucas e, em continuidade, ele foi o biógrafo da igreja e escreveu Atos dos Apóstolos. As duas, o Evangelho e esta epístola, elas ambas, foram escritas para Teófilo. Então, o nosso primeiro subtópico, o ensino revelado nas Escrituras. Tanto o Evangelho como o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja com uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito, o ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Lembramos, Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. E o ministério de Jesus começou na terra após o revestimento, em Mateus capítulo 4, quando ele é provado no deserto. Ali ele começa, após o batismo, ser cheio com o Espírito Santo. Nós vemos a Trindade atuante no batismo. A pessoa de Jesus como Filho, o Espírito Santo simbolizado numa pomba, e a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida da igreja. Nós olhamos pelos próprios apóstolos, que eles começaram a ser atuantes na vida, no Evangelho, após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Existe um Pedro antes do batismo. Não estamos falando em batismo em águas, frise muito bem para o seu aluno, mas estamos frisando sobre o batismo do Espírito Santo. Então, após o batismo do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, Pedro, ele se torna um homem diferente, como todos os apóstolos, porque a igreja ela é só atuante, militante, sobre obra do Espírito Santo. E essa promessa está associada ao revestimento do poder do Espírito. O poder do Espírito te dá inteligência nas Escrituras. O poder do Espírito te dá ousadia nas Escrituras. O poder do Espírito, ele te capacita nos dons espirituais. O poder do Espírito, ele te prepara para a obra de Deus. No segundo tópico, nos fala sobre o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. O nosso Senhor fez a obra e fez no poder do Espírito. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo.
e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando revestida desse mesmo poder. Por isso podemos afirmar que no contexto literário do evangelista, Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. Infelizmente, não são todos que entendem isso. Não são todos que têm um coração voltado para a pessoa do Espírito Santo. Não são todos que têm uma boa teologia para entender que nós precisamos estarmos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo que veio línguas repartidas como de fogo. Foi no poder do Espírito Santo que aquelas pessoas ouviram 720 pessoas como embriagadas estarem lá falando em línguas e elas entendendo, né? Todo aquele clamor, cada um dentro da sua língua, foi pelo poder do Espírito. Foi pelo poder do Espírito que o apóstolo Pedro prega para aquela multidão. Foi pelo poder do Espírito Santo que aquela multidão aceitam Jesus como seu único Salvador. Foi pelo poder do Espírito que Daniel Berg e Gunnar Wingren colocam os pés no nosso amado Brasil, em Belém do Pará. Foi pelo poder do Espírito que a Igreja Missão da Fé Apostólica foi fundada lá em Belém do Pará, pela doutrina do batismo com o Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito que agora nativos do Brasil começam a se converter e tornam-se pastores. E a Assembleia de Deus do Brasil começa a pegar forma, não só no norte, mas também no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil, pegando o Brasil inteiro, levantando pastores cheios do Espírito Santo e ganhando muitas almas, onde hoje vemos milhares de milhões de pessoas servindo a Deus pela chama do Espírito Santo, transformando vidas, mudando vidas. E glória seja dada ao Senhor, porque nós ainda estamos vivendo o ato dos apóstolos nos nossos dias. Nós não precisamos frear a Escritura, nós não precisamos dizer que ficou no tempo apostólico. Não, ele ainda está em evidência nos dias que nós estamos vivendo. No nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja. Com uma necessidade, por outro, ele mostra o enchimento do Espírito que ocorre na vida do crente. Irmão, parece simples o que está escrito na lição. É isso que nós temos que fundamentar aqui na nossa pré-aula. Lucas está apresentando, primeiro, a necessidade da igreja estar no Espírito Santo. A igreja tem que estar no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós perdemos a força da Escritura. Começamos a abrir para novas teologias, no qual é a bagunça que você está vendo na internet. A bagunça tem no âmbito pentecostal, como no âmbito cessacionista. Uma bagunça desenfreada por estar fora da Escritura. Por isso que eu fiz menção da próxima lição. A próxima lição vai nos mostrar um freio.
Por isso que será importantíssimo você estar junto conosco, aqui nas lições de adulto. Esteja conosco, porque temos uma carreira, e a carreira é proposta, e o Espírito Santo, ele precisa estar na igreja e precisa estar na tua vida. Todo salvo que está em Cristo tem o Espírito Santo. Todo salvo precisa estar consciente que o Espírito Santo quer te transbordar, quer te encher de sabedoria da palavra de Deus. E termos não experiências vazias, mas termos experiências concretas. Experiências concretas. Abençoa a tua vida e abençoa a igreja também. Então, nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal com um acontecimento que tem objetivo, não subjetivo. Ela pode ser vista, ouvida, há manifestações físicas que se tornam reais, para que se tornem visíveis para quem a presenciava. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Daí um sensacionista, ele vai dizer, é errado o Pentecoste de hoje em dia, porque Paulo escreve que fale 1, 2 ou no máximo 3. Só que está edificando a si mesmo. A pessoa está se edificando. Claro que isso não pode atrapalhar a liturgia do culto. Se a pessoa fala em línguas, que haja intérprete. Então a pessoa tem que estar em oração, a pessoa tem que estar em comunhão com Deus, para ter aí uma experiência concreta, para que o Espírito Santo lhe dê a interpretação, para que toda a igreja seja edificada. E nós não podemos rejeitar isso. Nós não podemos agora desfazer a Escritura para defender pensamentos humanos. É muito forte. O movimento pentecostal é novidade de vida. E se engane quem pense, a língua é quem fala o inglês, é quem fala o japonês. Seria muito bom isso. Não está errado, porque aconteceu em Atos capítulo 2. Mas nem sempre, porque para traduzir em inglês não precisa ser o Espírito Santo. Quem sabe inglês já vai dar a interpretação, mas é uma obra própria do Espírito Santo. E nosso quarto subtópico, a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal classifica, afirma que falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, dentro da teologia, dentro da doutrina pentecostal clássica, uma pessoa será batizada com o Espírito Santo só após a experiência pentecostal. Então, aos nossos amigos, nossos irmãos, que ainda não são batizados em línguas, eles têm o Espírito Santo, mas ainda não foram batizados no Espírito Santo. Vale frisar, a todos os nossos professores, nós estamos em uma pré-aula. Então, dentro da pré-aula, que você está assistindo aqui conosco, você tem que deixar muito bem claro nesse tópico.
A doutrina pentecostal clássica classifica uma pessoa batizada com o Espírito Santo só após falar em línguas, porque foi a primeira evidência em Atos capítulo 2. Então, aos amigos pentecostais, se você pulou, bateu palma, se alegrou, sentiu a alegria do Espírito Santo, você não falou em línguas, ainda não foi batizado. Sim, você teve uma experiência com o Espírito Santo, mas faltou a primeira evidência. Deixe muito bem claro isso. Ah, mas a minha igreja não acredita no batismo com o Espírito Santo. Então, vocês são crentes, têm o Espírito Santo dentro de vocês, vocês creem no batismo em água, vocês creem em Santa Ceia, mas vocês não são batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é apenas para quem tem e recebeu o dom de falar em línguas. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. A síntese, a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Então, após nós sairmos da base do Evangelho de Lucas, nós vamos falar agora que o Espírito Santo capacita as testemunhas. Então, a capacitação do Espírito Santo vai ser evidenciado na vida daquele que vê, repercutindo ao seu redor. O primeiro tópico diz assim: no livro de Atos, é possível perceber que o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiro, o Espírito capacita líderes para o desempenho da obra de Deus. Então, o seu pastor, o seu líder de departamento, o seu ministro de louvor, todos são capacitados pelo Espírito Santo para o progresso da obra de Deus. A igreja, ela é totalmente influenciada pela ação do Espírito Santo. A igreja não consegue prosperar se não for pela ação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo. Quando ele foi confrontado pelos sacerdotes, não é mais aquele Pedro medroso, dizendo como no canto do galo, não, eu não conheço, mas tu és galileu, tu tem o sotaque de quem é da Galileia. Não, não o conheço. Não é mais esse Pedro. Não é esse Pedro que está chorando, arrependido. Agora é um Pedro cheio de autoridade, um Pedro cheio da unção. Agora nós vemos esse Pedro cheio de sabedoria, ao ponto dos sacerdotes olharem para Pedro e disserem: de onde vem essa sabedoria deles? Visto que nós sabemos que eles não são estudados, são pescadores. Porque agora, essa capacitação, esta sabedoria do alto está sobre a vida de Pedro. O apóstolo Paulo, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele consegue agora resistir Elimas, o mágico. Depois vemos também que não era só os que faziam parte do colégio apostólico, que eram cheios do Espírito Santo, mas pessoas comuns, discípulos que estavam servindo a Deus. Nós vamos vendo o Espírito Santo, começando pelos apóstolos, pegando os discípulos e vai pegando a igreja inteira, sendo que hoje toda a igreja é um corpo sacerdotal. Toda a igreja ela é sábia, toda a igreja ela é inteligente, toda a igreja tem louvor, toda a igreja tem mensagem, toda a igreja é usada por Deus. Daí nós temos irmãs sendo testemunha lá numa fábrica de confecção. Nós vemos o irmão, o advogado,
sendo testemunha com seus colegas no tribunal. Nós vemos a nossos amigos médicos, onde tem muitos até ateus, e eles sendo testemunha lá, pegando classes sociais, pegando todos os lugares, o irmão Gari, o irmão de todas as habilidades profissionais, porque toda a igreja hoje, ela é influenciada pelo Espírito Santo. O nosso segundo subtópico, do segundo tópico, fala sobre, então, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. Então, nós vemos claramente quando Ananias, até então uma pessoa desconhecida, procure Ananias, pegue sua concordância bíblica e bote lá, Ananias. Quem era Ananias? Ananias não se mostra em lugar nenhum, mas tem esse texto, que Ananias aparece e é convocado por Deus para pôr as mãos no apóstolo Paulo. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas. Irmãos, há um impacto forte na vida de Estevão e na vida de Filipe. Filipe é apresentado como diácono, daqui a pouco é apresentado como evangelista. Daqui a pouco Filipe, tu começa a olhar para casa, tem 6 filhas virgens que profetizavam. A ação do Espírito na vida de Filipe, ele foi chamado para levar alimento às viúvas gregas, mas daqui a pouco a gente vê ele correndo atrás de um eunuco para ganhar o eunuco para Cristo. Daqui a pouco nós vemos o Espírito Santo transportando Filipe de um lugar para o outro para pregar o evangelho. Daqui a pouco você vê toda a família de Filipe influenciada, porque o Espírito Santo começa a pegar simples pessoas e começa a capacitar pelo Espírito Santo, e mostre isso na sua igreja. Influencie os teus jovens, teus adolescentes, tuas irmãs, teus anciões, nessa grande unção que o Espírito Santo, ele nos dá. Então, o Espírito Santo, ele capacita a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora da missão profética. E agora eu te pergunto, essa missão profética acabou? E aí? Tem muita gente batendo na palavra. Tem muita gente distorcendo a Escritura, mas a missão profética continua. Quando eu vejo um pregador sério, inteligente, cheio da unção, eu vejo o dom do Espírito na vida dele. O dom do conhecimento está na vida dele. E essa unção profética, ela continua na igreja, nos capacitando para ganharmos todas as qualidades de pessoas e trazendo para o reino de Deus. E o ministério profético de todos os crentes, ela ainda é atuante. O nosso terceiro tópico nos fala sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Porque a igreja, escute, a igreja, ela não é auto-independente. O pastor da igreja, ele é o mordomo, tanto pastor presidente, como pastores auxiliares, como o corpo de obreiros voluntários. Ninguém é independente. O voluntário não pode dizer assim, ó, eu estou fazendo porque eu quero. Se você está fazendo porque você quer, entrega. Entrega porque eu vou te dar um ensinamento. O corpo de obreiros voluntários tem uma chamada. É Deus que chama.
O corpo de integrados são homens voluntários que foram separados para realizarem a obra em tempo integral, escolhidos a dedo. E desse corpo de obreiros auxiliares, Deus chama alguns do dom ministerial, que é o dom de presidir. Então todos são chamados para o reino de Deus. E a igreja, ela tem que andar no trilho que o Senhor nos chamou. Missão. O Espírito Santo é fonte de missão. A palavra missão do latim quer dizer envio. Então nós fomos chamados para sermos enviados. Missão não são só a obra missionária. Aqui, no seu campo de trabalho, na sua cidade, aonde você trabalha, ali também é realizada missões. E nós somos enviados de um lugar para o outro, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. Por isso que a síntese deste tópico fala: o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Nós fomos chamados para sermos comissionados e precisamos da direção do Espírito Santo. Primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo, para termos uma vida equilibrada, sadia na presença de Deus. Então, o primeiro tópico do terceiro tópico é o envio missionário. O capítulo 13 mostra a ação do Espírito Santo para enviar os primeiros missionários. A obra de Deus, ela é realizada com direção de Deus. O presidente tem que ter as contas em dia, tem que ter um caixa, tem que saber até onde ele pode administrar a sua igreja para não levar a igreja ao endividamento. Hoje, a estrutura que nós damos aos missionários é diferente da época do apóstolo Paulo. Mas cada tempo tem o seu tempo. Aqui no primeiro subtópico, no terceiro tópico, o Espírito Santo, ele usa Ágabo para levantar uma profecia. E nós, pentecostais, acreditamos que Deus usa também. E aqui, Deus fala: separai para mim Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado sob direção. Aqui na nossa cidade, nós temos uma missionária que ela era uma moça solteira. E Deus falava para ela: eis que eu tenho uma chamada na tua vida. Depois ela ia em outro congresso. O Espírito Santo usava outro. Eis que eu tenho uma obra missionária na tua vida. Daí ela foi num congresso numa cidade. Deus falou de novo. E daí um dia ela conversou: pastor presidente, Deus está falando direto comigo. Eu sei, eu sou solteira. Eu não tenho esse preparo. Resumindo, o pastor: eu vou te preparar. Porque o pastor presidente entendeu que havia um mover espiritual na vida daquela jovem. Deus estava separando ela para a obra. Às vezes nós temos que ver as regras que nós criamos, mas tem que ter preparo. O pastor presidente mandou ela para São Paulo. Em São Paulo ela fez um curso de missiologia. Mandaram ela para um país aqui, sul-americano, com a língua castelhana, espanhol. Lá no campo missionário, Deus está falando: estou te levantando por uma língua que tu não conhece.
Lá foi ela para a janela 1040, onde ela está até hoje lá. Lá ela casou, lá ela tem filhos, fazendo a obra missionária. Pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo. E ore, você que está na sua congregação, contribua para a obra missionária, porque alguns contribuam e outros estão lá fazendo a obra de Deus. Por quê? Deus continua enviando missionários para a sua obra. A estratégia missionária em um mundo multicultural. Escute, multicultural. São muitas culturas. Cuidado com certas igrejas que diz, só a minha igreja salva, professor Robson. Isto é heresia. Quem salva é Jesus Cristo. E a igreja que salva, ela está fundamentada na Bíblia. Mas daí você tem que fazer a diferença. O que é costume e o que é Bíblia, o que é doutrina. Porque o evangelho é multicultural. O evangelho, ele entra dentro das culturas. Ele não muda a cultura, ele se adapta na cultura, pregando Jesus Cristo. E cada missionário, conforme o seu presidente do campo enviado, Deus dará a estratégia missionária naquele país. Pode ser que a estratégia aí da Alemanha seja diferente da estratégia de Moçambique. A estratégia de Moçambique seja diferente da estratégia do Peru. Então, é um missionário que estará agora recebendo de Deus como ele vai agir neste país. Então, não somente enviar, mas nós temos que enviar, quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, a lição fala aqui, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado uma estratégia errada na obra. Nós vemos um exemplo, só vou dar um exemplo bíblico. Paulo está em Atenas. Lá em Atenas, adoravam muitos deuses. Paulo poderia ter feito a mensagem: povo da Grécia, estão vendo essas imagens de esculturas? Elas levam para o inferno. Eu estou aqui para pregar sobre Jesus. Jesus salva. Como é a pregação de muita gente aí? Não, errado. Ele olhou as imagens, entendeu que eles amavam aquelas imagens, e ele falou: povo ateniense, eis que eu venho apresentar o meu Deus, o qual vocês cultuam, este aqui, ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu vou apresentar. E ele apresenta Jesus. Então, em cada local, tem que ter estratégia na obra de Deus. Então, vamos para a nossa conclusão desta lição. Encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. É por isso que nós vemos muitas igrejas fracas, muitas igrejas doentes, muitas igrejas estagnadas, porque elas optaram, Elas optaram em retirar a presença do Espírito Santo dentro das suas igrejas. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Então, quero agradecer a você que esteve conosco neste trimestre e espero você no próximo. Estejam junto conosco com pré-aulas
de qualidade segundo a Escritura da Palavra de Deus. Muito obrigado.